Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade aqui na nossa meditação. Estamos no livro de João, no capítulo 19. Vamos fazer nossa primeira oração, pedir para Deus nos orientar. Senhor nosso Deus, querido Pai, estamos mais uma vez reunidas em Teu nome, buscando mais e mais de Ti. Que o Senhor venha, meu Deus, através da Tua palavra, iluminar os nossos pensamentos, e nos ajudar, meu Deus, a tomar as nossas decisões, nos ajudar a conviver com o nosso próximo, nos ajudar, meu Pai, a perceber como somos limitadas, mas como também somos poderosas quando aprendemos a usar a fé. Que o Senhor venha colocar dentro da gente a tua instrução, sabedoria, entendimento, nos capacite para fazermos todo o teu mandar com excelência, porque nós temos o desejo de te servir, não de qualquer forma, Deus, mas com excelência. Nos dê, meu Deus, essa possibilidade, nos dê essa autonomia de podermos fazer tudo conforme o teu querer. Que o Senhor venha tomar, meu Deus, a ministração que vamos fazer hoje nessa meditação. Que o teu Espírito venha fazer isso. Se estivermos aqui sozinhas, serão apenas palavras jogadas ao vento, mas com o Senhor, tudo isso vai ser transformado em conhecimento, entendimento, vai ser transformado em vida e, no final das contas, vai ser transformado em almas, nosso objetivo maior. Entregamos tudo que somos e que temos em Tuas santas mãos. Desde já, meu Pai, nós te pedimos que o Senhor também venha abrir os ouvidos e o coração dos nossos familiares, que pela fé estão junto conosco aqui nessa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, vamos lá, nós paramos no verso 27, vamos dar continuidade a partir do verso 28. Então, vamos lá. Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas que já estavam terminadas, para que pudesse se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Em outra versão, a gente tem assim, depois disso, sabendo Jesus, que já todas as coisas estavam terminadas. Não era essa versão que eu queria ver, era aí. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Então, duas coisinhas aqui que eu achei bem interessantes, não sei se vocês observaram isso também, mas a primeira é a seguinte, consumado. E quando a gente para entender o que significa consumado, a gente vai perceber que essa palavra ela vem do grego e significa, entre várias outras coisas, tá pago. E quando a gente observa que Jesus está inserido num sistema político romano, a gente vai entender que todos aqueles que eram presos romanos, eles tinham suas penas para pagar. E quando eles pagavam suas penas, estava lá, pago. Então, eles estavam livres, né? Aqueles que eram condenados, depois de paga a sua pena, eles estavam livres novamente para poder conviver em liberdade junto com a sociedade. Quando Jesus ele fala que tudo está consumado, já está tudo preparado, já foi tudo efetuado, ele usa esse termo, como a gente viu aqui na versão da Almeida, ele usa esse termo justamente para dizer, olha, quem crê em mim não tem mais pena sobre si, já foi pago. Isso é muito interessante porque tira da gente justamente o peso, o fardo da condenação pelo nosso pecado. E é uma coisa até interessante da gente pensar. Normalmente, quando nós estudamos a palavra, e principalmente nesse momento aqui, capítulo 19 de João, onde a gente está percebendo a condenação, o julgamento injusto, né? A crucificação, tudo mais, a gente chega e habilmente, rapidamente, nós falamos,
quem matou Jesus foram os judeus. Mas de verdade, quem matou Jesus foi cada um de nós. Porque ele não morreu pelos judeus tão somente. Ele morre por toda a humanidade. Ele morre por causa dos pecados de toda uma humanidade. Então, se a gente for perceber, se a gente for analisar direitinho, de uma forma mais profunda, a gente vai entender que nós também matamos Jesus. E até aí, bom, tudo bem, porque fizemos isso num tempo de ignorância. A gente não tinha essa consciência de que o nosso pecado estava crucificando Jesus. E ele disse, tudo bem, morri por você, está pago. No momento que a gente despreza isso, absorve esse entendimento e despreza isso, bom, aí a gente já vai estar crucificando Jesus de novo, mais uma vez. E aí a gente vai entrar em algo que eu poderia dizer o máximo da ingratidão do ser humano, né? O ser humano pode ser ingrato de várias formas, dentro da sua família, dentro dos seus relacionamentos pessoais, mas ser ingrato com Deus é uma coisa muito forte, né? Por quê? Porque ele morreu. Quem morreria por nós? Talvez nossa mãe, talvez uma pessoa muito amada, né? Mas Jesus, ele não tinha nenhum pecado, era perfeito e era Deus. Não tinha realmente a menor necessidade de ele morrer por nós. Salvo pelo amor que Deus nos teve. Como Deus nos amou acima de tudo e qualquer coisa, então a gente teve esse privilégio de ver o Senhor Jesus sacrificando por nós e pagando o nosso escrito de dívidas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho interessante a gente observar é que ele fala assim, e para que toda a escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Eu achei interessante aqui esse e para que toda escritura se cumprisse. Vocês teriam um entendimento, uma justificativa do porquê João enfatiza isso nesse texto, nesse momento? Alguém saberia dizer? Por que que ele fala para que toda palavra se cumprisse? Ninguém tem nenhuma ideia? Justamente para fazer com que o Novo Testamento viesse a ter credibilidade. Toda palavra se cumpre em Cristo, Antigo Testamento. O resto que vem depois, né, o Novo Testamento, eles já são promessas para uma nova geração. Se as palavras foram ditas no passado e elas não se cumprem, qual a credibilidade que as novas palavras, o novo evangelho, o evangelho de Cristo, vai ter na vida das pessoas? Então, quando João ele ressalta isso, a gente vai ver isso em outros momentos, né, em outros evangelhos também, em outras passagens, a gente vai ver que eles sempre falam, e para que se cumprisse, para que se cumprisse, para que se cumprisse, e João, em especial, ele gosta muito de fazer isso. Ele mostra que tudo está se cumprindo no Messias, esse é o Messias. Então, por isso que tudo tem que acontecer exatamente como todas as profecias do passado. Parece um detalhe muito bobo. Tenho sede. Né? Talvez, se todas as outras coisas acontecessem, mas esse versozinho passasse batido, né, nos relatos bíblicos e na própria experiência de Deus, na própria vivência do Senhor Jesus, melhor dizendo, aqui na Terra. Né? Se passasse batido, talvez, né, não faria diferença. Mas Jesus, ele prega pelo cumprimento de toda palavra. Deus, ele faz questão de que nada seja deixado para trás. Tudo tem que
acontecer justamente para que tenhamos credibilidade, o que ele fala realmente se cumpre em todos os sentidos. Então, por isso que João fala, para que se cumprisse a escritura, disse, tenho sede. Eu acho legal a gente abrir aí em Salmos, capítulo 69, dá uma olhadinha aí rapidinho. Salmos 69. Todo mundo? Salmo 69, no verso 21, a gente vai ter o seguinte: eles também me deram fel para o meu alimento, e em minha sede me deram vinagre para beber. Ok. Então, em todo o contexto do Salmo 69, parece que o fato dele ter sede é uma coisa das menores. Se a gente for pensar friamente na condição física do Senhor Jesus nesse momento, pelos açoites que ele sofreu intensos, então ele perdeu realmente muito sangue. A crucificação em si só feria praticamente quatro partes do corpo, né? 2 pés e 2 punhos, ou 2 mãos, né? O pessoal fala sempre das mãos, mas acredita-se que foi o punho que foi perfurado. Então, isso não é suficiente para ter um derramamento de sangue estúpido, não é. Mas as chicotadas que ele levou, e a gente sabe que o chicote dos romanos, né, tinha aqueles requintes de crueldade, nas pontas tinha pedaços de metais e de ossos, que era realmente para rasgar a carne do indivíduo, né, para que a punição fosse realmente exemplar, que causasse temor nas pessoas que viram, né, para que ninguém mais cometesse tal erro, tal falha, né, tal crime. Então, diante dessa condição, ele com certeza perdeu muito sangue. Quando a gente perde muito sangue, obviamente o nosso corpo vai ficar desidratado. Acrescente-se a isso, era dia, provavelmente sol e ainda um calor do deserto, né? Essa região aqui é o deserto da Judéia. Diante disso, com certeza, o Senhor Jesus tinha sede. O esforço físico, né, a privação de alimento que ele deve ter passado, desde o momento em que ele foi preso até aqui, praticamente já se passaram aí 24 horas, e nessa história toda, lógico que ele vai, o corpo dele vai sentir necessidade de água, né, o corpo dele vai gritar, porque ele está em desidratação. E aí a gente vai ver ele tendo sede. Bom, quando ele tem sede, ele vai simplesmente dizer: eu tenho sede. É como se nas entrelinhas ele estivesse dizendo: me dá alguma coisa para beber. Não faz sentido você dizer: eu tenho sede, se o seu objetivo não é realmente que você beba alguma coisa, né? Então, sim, ele pediu água. Mas, como a gente está vendo aqui no livro de Salmos, não foi água que ele recebeu, foi vinagre. Então, vamos lá, volta aí para o texto de João, e aí a gente tem a continuidade. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, colocaram lá numa vara de isopo e chegaram-na à sua boca. Quando a gente pensa no vinagre, a gente imagina aquilo que a gente tem dentro de casa para temperar salada, né? Para fazer algum alimento. Não era a mesma coisa, né, que eles tinham em mãos naquele momento. Esse vinagre provavelmente era um vinho amargo. E esse vinho não era para Jesus e não era para tirar sarro de Jesus. Era realmente para os soldados que estavam lá beber. Quantos soldados tinham lá nesse momento da crucificação? Detalhe besta, mas alguém lembra?
4. Por quê? Porque as vestes dele foram divididas em 4. Então, é de se supor que haviam lá 4 soldados tomando conta daquele circo de horror e eles levaram aquilo ali para eles beberem, eles tinham que ficar tomando conta, né, daquelas vítimas, né, até que, de fato, elas fossem tiradas da cruz. Então, estão tomando lá conta, eles vão ficar fazendo alguma coisa que, pelo menos, alivie até o próprio sofrimento deles mesmos, debaixo de sol, não tem sombra, aquela coisa toda, enfim. Então, eles levam o vinho para que eles bebam, né? No momento em que Jesus diz tenho sede, é a única coisa que eles têm lá disponível. Minto, a única não, mas essa é uma das coisas que eles têm lá disponível no momento para beber. Acho interessante que aqui a gente vai perceber que Jesus bebe, né? Não há uma negação. Mas a gente vai ver que no Evangelho de Mateus e de Marcos há uma renúncia, não, isso aqui eu não bebo, né? Por que isso acontece? Alguém saberia dizer? Os evangelhos estão se contradizendo, o que acontece aí? Ninguém? Abra em Mateus, no capítulo 27. Capítulo 27, no verso 34. A gente vai ter o seguinte aqui. Nesse momento aqui, Fernanda, tá mudo? Deve ser alguma coisa aí sua, Rayane. Tá mudo aí para mais alguém, pessoal? Tá mudo, pessoal? Fala aí comigo. Não? Ok. Então, Estou ouvindo direitinho. Não. é alguma coisa aí contigo, Rayane. Então, vamos lá. Mateus 27, verso 34. E deram-lhe para beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Esse daqui, sim, não é simplesmente o vinagre ou o vinho azedo. Ele já tem algo a mais, o fel, que em Marcos a gente vai ver ele dizendo mirra, vale a pena a gente dar uma olhada. Abra em Marcos no capítulo 15. Mantenha aberto aí também, Mateus, deixa marcado aí, Mateus 27, que a gente vai voltar aí depois. Marcos capítulo 15. Quinze, 23. E deram-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas ele não recebeu. Pronto, beleza. O que acontece aqui com esse vinho? Vocês percebem que então foi oferecido 2 vezes, né, algo para Jesus beber. Em um primeiro momento foi oferecido esse vinagre, esse vinho azedo com fel ou mirra. O fel é uma substância, o que eles queriam dizer com fel? Uma substância amarga. Mas o fel em si não seria algo que eles acrescentariam lá, tá? Só queria dizer que era uma substância amarga. Marcos é que diz qual é a substância que estava adicionada, era a mirra. A mirra, além de ela ter seus componentes aromáticos, né? Servir, inclusive, para alguns problemas de saúde, ele pode ser usado de forma medicamentosa, a mirra pode ser usada nos incensos, inclusive para embalsamamento de corpos. Ela tem essa capacidade de conservar, uma capacidade antisséptica, né? De preservar corpos, preservar tecidos. Mas, nesse momento, o objetivo dele aqui não era de preservação, era necessariamente de anestésico. Ele estava sendo usado como um anestésico, tá certo? Não sei se necessariamente esse vinho estaria disponível também para os soldados. Eu imagino que não.
Como anestésico, essa mirra ela vai ser vista aqui como se fosse um entorpecente. Eu não imagino que os soldados quisessem estar entorpecidos. Talvez realmente esse daqui fosse um vinho preparado, vinagre, um vinho preparado para as pessoas que estavam sendo crucificadas, sim, com o intuito de aliviar a sua dor, tá? No momento que isso é oferecido a Jesus, como a gente vê aqui em Mateus, como vê em Marcos, e João não cita, no momento que é oferecido a Jesus, ele rejeita. E aí a gente tem aquele conceito, né? Jesus não quis se privar de dor alguma. Ele não quis se isentar de nenhum sofrimento para que justamente pudéssemos ser livres de toda dívida, todo escrito de dívidas com o pecado. Nesse momento ele não toma, mas a gente vai ver que até em Mateus mesmo vai ter uma segunda oportunidade e ele vai tomar. E aí a gente vai ver em Mateus 27, já no verso 48. 48. E logo um deles correu, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber. Esse daqui, Jesus já não rejeitou, ele bebeu, tá certo? Por quê? Porque tinha sede, tá? Não era para aliviar o sofrimento, não, é porque realmente a parte física dele estava necessitada, desidratada, então, natural, não tinha água lá, ofereceram vinho, né, esse vinagre aí, enfim, ele acaba tomando, mas o vinho que era com entorpecente, esse daí, ele rejeitou. Vamos voltar aí a João, e a gente vai ter o seguinte: quando Jesus recebeu o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Já falamos sobre o fato do está consumado, está pago. Escrito de dívidas está pago. Que dívida? A dívida do pecado. De quem? De Jesus? Não, da humanidade. Quando a gente vê ele falando que está consumado, acabou. Não existe mais nada que precise ser feito para que nós venhamos ter a oportunidade de sermos salvos, de sermos perdoados. Ok? E aí a gente vai ter referência, ou melhor, vamos fazer referência a algumas passagens onde o próprio Jesus diz, olha, tudo que eu preciso é realmente cumprir toda a vontade de Deus, e quando tudo isso estiver cumprido, pronto, tá ok. Há quem diga, né, há quem diga, eu discordo, mas já ouvi alguns pastores comentando sobre que quando ele entrega o Espírito, é como se ele estivesse se rendendo, porque ele não estava suportando o sofrimento. Eu discordo. Eu penso que ele entrega o Espírito porque não tem mais nada que ser feito. Né? A palavra é muito clara. Olha o que ele fala. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse, está consumado. Acabou, não tem mais nada para ser feito. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, não é que ele se rendeu, não é que ele fraquejou, não. É porque acabou. Não tinha mais nenhuma palavra que tivesse de se cumprir. Estava já tudo cumprido. Deixa eu ver, tem umas passagens aqui que eu separei, que eu achei bem legal. Lucas 12. Vamos dar uma olhadinha em Lucas 12. Lucas 12, 50. A gente vai ver Jesus dizendo aqui. Todo mundo chegou? Lucas 12, 50. Mas eu tenho um batismo para ser batizado, e eu estou afligido até que venha a cumprir-se. O batismo era justamente todo esse sofrimento em prol das almas. E ele fala, estou afligido até que se cumpra. Depois que se cumpriu, acabou. Aí era só alegria, né? Só bênção. Vamos para o livro de João, no capítulo 3.
capítulo 3, no verso 34. Jesus vai falar assim: pois aquele que Deus enviou, mentira, viu? Não aqui não é Jesus falando, aqui é João falando. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. Ele cumpriu toda a vontade de Deus. Fez tudo o que tinha de ser feito do início ao fim. Vai para João 17. E a gente vai ter o seguinte no verso 4. João 17, verso 4. Eu glorifiquei-te na terra, eu completei a obra que me deste para fazer. Palavras do próprio Jesus. Então, ele só ia fazer com que o nome de Deus viesse a ter glória aqui entre os homens, quando cumprisse todo o querer do próprio Deus. E ele deixa isso bem claro: eu completei a obra que me deste para fazer. Bom, ele está falando isso 2 capítulos antes, mas com a ideia de que, enfim, já estava concluído, ele não ia voltar atrás na sua decisão. Volta para João, capítulo 19. E aí a gente vai ter o seguinte, verso 31. Como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados da cruz. Eu fiquei aqui pensando comigo quando eu vi esse verso, pensando o seguinte: eles estavam lá assistindo a crucificação, perceberam que a hora estava se passando, e eles têm uma grande ideia: vamos voltar até Pilatos e vamos pedir para ele quebrar logo as pernas das pessoas que estavam sendo condenados, para acelerar o processo, porque, fica feio a gente começar a Páscoa, né, com esses corpos pendurados aqui, altamente desagradável, deselegante. 2, a gente não vai ter tempo de fazer o devido sepultamento. Quando eles pensam dessa forma, eles querem, na verdade, se livrar do problema. 3, isso aqui está castigando a gente. Nossa, quanta dor, quanto sofrimento, isso aqui está me deixando angustiado. O que eles queriam já tinha conseguido, Jesus ia morrer, então eles não queriam mais conta com essa situação, eles queriam só que aquilo acabasse o mais rápido possível. Então, eles estão ali, observando lentamente aquelas 3 pessoas, no final das contas, são 3 pessoas lá penduradas, morrendo. E eu fiquei pensando, caramba, realmente é uma coisa estranha, mas o horror, a violência, de alguma forma, atrai a atenção da gente. Não sei vocês aí que têm entendimento psicológico, se tem alguém aí, alguma professora, talvez tenham esse entendimento, mas, né, a perversidade, a violência atrai os olhares alheios. Enquanto eles estavam lá sendo lentamente mortos, tem uma plateia assistindo aquilo ali. Meu Deus, que prazer é esse de você ver alguém morrendo, sofrendo perto de você? É uma coisa estranha. Inclusive, por conta disso, eu parei e fui tentar achar uma resposta. Por que que o homem, o ser humano, ele tem esse desejo, filme de terror. Você assiste o filme de terror debaixo da coberta, com medo, mas você não deixa de assistir o filme de terror. Aquilo te atrai de alguma forma, né? Quando você vê um atropelamento na rua, os carros reduzem para ver o que aconteceu. E se tiver um corpo estirado, os caras quase param o carro para ver o que aconteceu. Não é como a gente se sente atraído pelas coisas que são violentas, macabras, né? Bom, eles estavam lá olhando Jesus sendo morto. E aí eles têm uma ideia brilhante. Vamos voltar lá para a cidade? Vamos lembrar que eles estão afastados da cidade. Vamos voltar lá para a cidade
e vamos lá falar com Pilatos. Eles vão, se deslocam, e é isso que eu fiquei pensando, poxa, não podiam simplesmente deixar lá, os guardas não estavam executando, né? Os guardas romanos estavam executando, precisa você ficar lá parecendo, né, sei lá, um seca-pimenteira, observando a destruição do outro, né? Eles tinham que ficar lá, e ficaram, chegaram e foram lá interpelar o Pôncio Pilatos. Enfim, foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Então, a gente tinha 2 soldados, todos eles aqui, pessoal, eram judeus, tá bom? Eram 3 judeus que haviam sido crucificados. Os soldados vão lá e pegam logo os 2 ladrões, que estavam um na extremidade e outro na extremidade. É uma coisa até interessante, né? Jesus, em princípio, é preservado. Então, se a gente pensar, né? Eu iria por ordem. Vou no meio e vou no último. Não, foi na outra ponta e o último ficou para depois. Até porque dava tempo de eles observarem também, né, se ele estava vivo ou não. Chegando-se, porém, a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Então, no momento que as pernas do indivíduo eram quebradas, então ele não tinha mais como sustentar o corpo na cruz. Então ele ficava estirado assim e o corpo arriava. Nisso que o corpo arriava, impedia que a pessoa respirasse. E diante de ela não conseguir respirar, ela acaba morrendo sufocada mesmo, entendeu? Com falta de ar. Esse era o objetivo de quebrar as pernas. Então, acelerava o processo. Você vê que o negócio é bem macabro, né? É bem violento, é cruel, é uma coisa realmente cruel. Não é à toa que a crucificação é uma das penas de morte mais cruéis. Não basta dar um tiro, não basta dar uma facada, né? Sei lá, cortar o pescoço, não. Tinha que ver lá aquela coisa, mas era porque era para servir de exemplo para toda a população. Então, pronto, quando vai lá, eles vão ver Jesus, o interesse de quebrar as pernas, e aí, enfim, eles percebem que Jesus já está morto e eles desistem de quebrar as pernas de Jesus. Contudo, um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Então, provavelmente teve perfuração tanto do pulmão como do próprio coração, né? E aí o sangue veio do coração, né? E do pulmão provavelmente veio a água, mas seja como for, isso realmente não é uma coisa assim, como é que se diz? Me fugiu a palavra. Jesus deu tudo, né? Quando ele nem tinha mais sangue para dar, ele deu o restinho de água que tinha dentro dele. Aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Então, João, ele está fazendo uma afirmação, como é que a gente fala, vocês me ajudam aí na palavra, né? Ele está sendo intenso, mas não é, na palavra não é essa, né? Na afirmação dele de dizer, olha, eu vi, eu testemunhei, o que eu estou falando é verdade. E isso é importante para que vocês creiam em tudo que estava escrito no passado se cumpre ou se cumpriria no Messias e se cumpriu nesse Jesus. João, ele quer enfatizar, esse é esse termo que eu quero dizer, ele quer enfatizar que não há como isso aqui ser uma mentira, não há como o Jesus não ser o Messias, não tem como. Por quê? Porque eu comprovei com meus próprios olhos tudo o que tinha acontecido. E vamos pensar nos outros 4 evangelhos, outros 3 evangelhos, melhor dizendo, a gente não vai ter os escritores sendo, nesse momento, né,
testemunhas oculares. Por quê? Porque eles fugiram, só quem fica é o João. Então, quando o João fala, eu vi, ele tem uma autoridade para afirmar aquilo, eu vi, entende? Então, ele faz questão de dizer isso. Aquele que o viu, testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Então, a gente vai ter 2 tipos de testemunhas nessa vida, né? E nós somos também essas testemunhas. Em algum momento, nós dividimos o papel dessas 2 testemunhas. Primeiro, você vai ser uma testemunha ocular, você viu, ou você vai ser uma testemunha de que ouviu a respeito. Nós hoje somos testemunhas do que nós lemos na Bíblia, então nós ouvimos a respeito. A gente estava lá para ver Jesus? Não. Fora isso, nós também somos testemunhas daquilo que aconteceu com a gente. Então, somos testemunhas oculares, testemunhas vivas, né, de uma cura, de uma restauração, né, de vida, né, transformação. Você é testemunha disso, porque isso aconteceu com você, você vai falar do que aconteceu com você. Eu não vou falar jamais que eu fui liberta de drogas. Por quê? Porque isso não aconteceu comigo. Mas eu vou testemunhar que eu já vi muita gente sendo liberta de drogas pelo poder do Senhor Jesus, tá? Então, existem essas 2 formas da gente ser testemunha. Realmente participamos do processo, ou pelo menos ouvimos falar do processo. O que João está falando, olha, eu vi todo o processo. Confie em mim, acredita em mim, eu vi todo o processo. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz outra Escritura, olharão para aquele a quem trespassaram. E aqui a gente vai dar uma viajada em algumas passagens, para a gente ver, né, esse cumprimento dessas Escrituras. Então, João, talvez quando ele estivesse escrevendo, ele estava em êxtase, mas um êxtase no bom sentido. Ao mesmo tempo, 2 escrituras se cumpriam nesse homem, confirmando ele é o Messias. Quais são essas escrituras? O que a gente viu aqui agora, nenhum dos seus ossos vão ser quebrados, né? E olharão para aquele a quem trespassaram. Então, vamos aí, começando. Abre Êxodo, no capítulo 12. Êxodo 12, no verso 46. Em uma casa se deverá comê-la. Não levarás coisa alguma da carne para fora da casa, nem quebrareis seu osso. Estão falando aqui do quê? Do sacrifício pascual. E Jesus é o quê? O perfeito sacrifício do próprio Deus. Como o sacrifício pascual, cujo objetivo também era proteger aquelas pessoas que estavam participando ali, os judeus, né? Como o sacrifício pascual devia ser tratado, o próprio Senhor Jesus também foi tratado. A carne dele, do sacrifício, era moída, era porque a pessoa comia, né, triturava aquela carne, enfim, engolia, digeria um abraço. A carne foi triturada. O corpo do Senhor Jesus aconteceu a mesma coisa, né? Pela violência que ele sofreu, ele foi triturado. Porém, os ossos do sacrifício, você não vai quebrar. Os ossos do Senhor Jesus não foram quebrados. Vai mais à frente aí, Números, capítulo 9. Verso 12. Nada deixarão até a manhã seguinte, e não lhe quebrarão nenhum osso. Segundo todas as ordenanças da Páscoa, as celebrarão. Mais uma vez falando sobre o sacrifício dentro da Páscoa. Jesus é o Cordeiro perfeito, e olha que coisa interessante, era o momento da Páscoa. Abre no livro de Salmos, no capítulo 22. Antes do 22, vai para o 34. 34, verso 20.
34, 20. Ele guarda todos os seus ossos, nenhum deles é quebrado. Esse capítulo também fala sobre o Messias, tá certo? E aqui a gente vai ver um outro profeta, né? Não é mais Moisés, se vê que um antigão falou a respeito disso. Aí depois vem aqui Davi e fala mais uma vez sobre isso, as profecias se cumprindo, toda palavra tem que se cumprir. Aí a gente vai para, volta duas folhinhas, Salmos, no capítulo 22, no verso 16. Porque os cães me cercaram, a assembleia dos perversos me fechou. Eles perfuraram minhas mãos e meus pés. Isso aqui já é uma forma de traspassar o corpo dele, porque vai enfiar uma lâmina, né, no caso o cravo, né, de uma ponta à outra. Agora a gente vai para Zacarias 12. Zacarias aí quase no finalzinho do Antigo Testamento. 12, no verso 10. Todo mundo? Mas derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo seu único filho, e estarão em amargura por ele, como aquele que está em amargura pelo seu primogênito. Isso aqui é uma profecia que se cumpre em Jesus pelo fato dele ter sido transpassado, mas eu não acredito que isso aqui já aconteceu, o derramamento do Espírito sobre Israel. Isso vai acontecer provavelmente durante a grande tribulação. E quando isso acontecer, eles vão reconhecer que aqueles que eles transpassaram, Jesus, lá no passado, era o verdadeiro Messias. E eles vão chorar amargamente. Poxa, a gente perdeu o time. Era lá atrás. O Messias já veio e a gente aqui esperando, batendo cabeça esse tempo todo. Eles vão chorar amargamente, vão se arrepender, porque eles vão sentir a dor, não só do Senhor Jesus, mas a dor do próprio Deus de ter sido rejeitado. Lembra que Jesus fala, né, quem não me aceita, rejeita aquele que me enviou. Então, eles vão sentir essa dor dentro de si, mas enfim, né, a profecia aqui não é não é pessimista. A profecia é que eles vão receber o Espírito Santo e por conta disso, os olhos deles vão se abrir e eles vão receber a redenção da alma. Redenção. Vamos voltar aí para João. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por temer os judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Com a permissão de Pilatos, ele foi, tirou o corpo da cruz e o levou. Esse é um texto bem interessante que mostra a importância, né, dos políticos. Quando as pessoas comentam, dá para misturar religião e política? Dá sim, sem sombra de dúvidas. Aliás, o desejo de Deus é que nós fôssemos governados só por Ele, só pela religião. Não seria, na verdade, religião, seria o próprio Deus, né? Não necessariamente um sistema, né, de dogmas e rituais. E nesse momento aqui, a gente percebe que a influência política de um determinado homem foi importante para que o corpo de Jesus fosse devidamente sepultado, fosse devidamente honrado. Ainda que ele tivesse morto, ele foi honrado. Então, vamos lá. Cadê? 38. Interessante também a gente perceber aqui
a concordância, a anuência, né, de Pilatos. De Pilatos querer ver Jesus honrado, é meu entendimento, né? Ele vai liberando, ele vai concedendo as coisas, né? Ele concede que as pernas dele sejam quebradas, para que o sofrimento seja abreviado. Ele concorda, né, que aquele homem vá lá e tire o corpo dele, vai enterrar, para que ele seja honrado. Eu tenho esse entendimento que o Pilatos, ainda que ele fosse o cara do mal, ele teve um certo temor para com Jesus, como se realmente Jesus fosse um filho de Deus. Já falamos sobre isso, como ele era um homem idólatra politeísta, ele bem poderia acreditar que o próprio Jesus era filho de Deus. E eles acreditavam muito nessa mitologia de que existiam deuses que se relacionavam com homens, com mulheres, melhor dizendo, e esses filhos que nasciam dessas mulheres eram semideuses. Então, bem pode ter acontecido do Pilatos crer que ele era um semideus. E foi também Nicodemos, aquele que antes viera ter com Jesus de noite, e aquele papo do novo nascimento, né? É esse homem aqui. Trazendo uma mistura de mirra e aloés. Olha a mirra aqui de novo, mas nesse momento a mirra, ela, junto com aloés, já seria usado para embalsamar, para deixar o corpo preservado, porque a mirra teria essa capacidade de preservar o corpo, né? Impedir, ou pelo menos postergar que o corpo fosse deteriorado de forma rápida, né? Então, ele ia postergando a deterioração da carne. Né? E se falar do cheiro agradável, né? Tirar o cheiro da morte e colocar o cheiro, né? Um cheiro agradável da mirra. Trazendo uma mistura de mirra e aloés, pesando cerca de 100 libras. Há quem diga que essas 100 libras são em torno de 35 quilos, né, dessa mistura. 35 quilos para um corpo é muita coisa, né? A gente pode pensar assim, pô, 35 quilos é muita coisa. Há quem diga que, inclusive, isso aqui foi algo que traduziram de uma forma errada, equivocada, mas, enfim, se a palavra permitiu que tivesse aqui, é porque provavelmente não foi equivocado. Alguns estudiosos discordam, mas pelo volume que era, 35 quilos de um embalsamador, seja como fosse, a gente percebe a força de Nicodemos em querer honrar Jesus. Por mais que fosse após morto, mas ele não teve reservas, né? Ele não ficou contando moeda, por assim dizer, né? Ele foi lá e deu o melhor dele, e deu com abundância, e deu com vontade realmente de servir aquele que ele entendia que era o Filho de Deus. Eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Não era todo judeu que era sepultado. Judeus mais nobres, tá certo? Judeus que tinham importância política, que tinham importância econômica, e a gente vai ver aqui que Jesus está sendo tratado dessa forma, porque esses homens reconhecem que ele era uma divindade, tá? Ora, no lugar onde ele fora crucificado havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, em que nenhum homem havia sido colocado. Eles colocaram Jesus ali por ser dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto. Então, talvez não fosse a verdadeira intenção dos judeus, quando eu falo judeus, os fariseus, né, o sinédrio, talvez não fosse a intenção deles deixar Jesus ali, né, naquele local. Mas, enfim, o tempo estava passando, eles tinham que se preparar, se purificar para a Páscoa, e eles tinham que se livrar daquilo o mais rápido possível. Os judeus em si parece que caem fora de cena, e vai lá apenas
Nicodemos e José de Arimateia, e vai cuidar do corpo de Jesus. Era comum existir sepulcros da família nesses jardins. Então, as famílias iam lá, faziam o sepulcro, e a proporção que a família ia morrendo, iam colocando lá. Esse era um sepulcro novo, ninguém havia sido colocado ainda. Não sei se pertencia a Arimateia, não sei se pertencia a Nicodemos, não fica claro. Mas a coisa é certa, era o que tinha de mais próximo e mais requintado, né, mais honroso para o Senhor Jesus nesse momento, porque ninguém ainda tinha adentrado lá, ele era o primeiro. Enfim, ele é colocado lá. Por hoje é isso aqui, pessoal. Alguém tem algo mais a acrescentar diante disso que nós estamos falando? Enquanto vocês vão pensando aí, abre Isaías no capítulo 53, mais uma vez. O capítulo de Isaías 53 fala justamente sobre todo esse martírio, essa via crucis do Senhor Jesus. Cinquenta e três, verso 9. E ele fez a sua sepultura com o perverso, e com o rico em sua morte, porquanto ele não tinha feito nenhuma violência, nem engano algum estava em sua boca. Sepultura dele com o perverso, a gente pode entender que as pessoas más estavam desejando que ele fosse morto, estavam lá em torno dele. E com o rico em sua morte, o próprio José de Arimateia, o próprio Nicodemos, pessoas assim de relevância, né, econômica dentro dos judeus, né? Porquanto ele não tinha feito nenhuma violência, a gente já sabe que Jesus foi condenado de uma forma injusta, nem engano algum estava em sua boca. Por quê? Porque toda palavra que ele dizia era absoluta verdade. Essa daqui é mais uma das profecias que se cumprem em Jesus. E João faz questão de mostrar isso com detalhes, né? Jesus, ou melhor, João vai lá e fala, olha, José de Arimateia, um rico, apareceu, né? O Nicodemos, outro rico, apareceu. Pessoas influentes estavam lá para cuidar daquele que era tido por desprezado, né? Mas para eles não, ele era o filho de Deus, era alguém importante, era alguém especial. Mais alguém aí, pessoal? Nada, vocês não têm nada a falar, nada. Cristiane, vamos começar aí. É uma coisa assim, toda essa passagem que ela chama muita atenção nos mínimos detalhes, né? Mas você falou uma coisa assim que é uma coisa assim, muito doída, né? É uma coisa doída, mas é uma coisa boa. Quando deixa claro que ele não foram judeus apenas que crucificaram Jesus, né? Na realidade, fomos todos nós. Nós fizemos isso. E a gente não cresce aprendendo, né, tendo essa visão, esse entendimento. O povo, como está na Bíblia, né, sofre por falta de conhecimento, mas a gente dá as costas ao Senhor Jesus por falta de conhecimento, de entendimento da palavra, porque não foi passado. Você vê que a Igreja católica, ela predominava antigamente. Então, nós não tínhamos acesso a esse conhecimento, a essa profundidade da palavra de Deus. E o evangelho foi crescendo, conforme foi crescendo, almas foram sendo resgatadas. Então, é maravilhoso. Hoje em dia, eu posso dizer, eu sinto assim uma alegria profunda em ter esse conhecimento e poder reconhecer o que o Senhor Jesus fez. Perfeito. Deus é bom. Mais alguém aí quer acrescentar, pessoal, alguma coisa?
Ninguém? Então tá bom, vamos encerrar por aqui. Quem faz aí a oração de encerramento? Cristiane Desaparecida. Dê as honras aí, Cristiane. Aproveite que hoje você está retornando, né? Depois de anos, você está aqui conosco, compartilhando esse momento lindo, maravilhoso. Bom, Senhor Deus e Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e já em Tua presença, meu, eu quero te agradecer, Senhor, primeiramente, por ter me dado a oportunidade, Pai, de estar participando dessa meditação, desse momento de aprendizado. Muito obrigada, meu Senhor. Pai, eu quero te agradecer também, meu Pai, por cada vida, por cada pessoa aqui presente, por essas meninas que estão sempre dispostas, meu Pai, a compartilhar conosco os seus aprendizados. Obrigada, meu Pai. Toma a vida de cada uma delas nas suas mãos. Que o Senhor venha abençoá-las, meu Pai. Que possamos juntas, assim, aprender cada dia mais e mais, meu Pai, da Tua palavra. E que possamos, através desse aprendizado, poder levar aquelas pessoas, meu Pai, que se encontram sedentas, que se encontram, meu Pai, longe de Ti, meu Senhor. E que através desse trabalho, almas venham a ser resgatadas, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa também Dona Lídia, meu Deus. Capacita ela cada dia, para que ela possa vir assim, nos ajudar, Senhor, a sermos fiéis a Ti, nos ensinar, nos ajudar a ser cada dia mais presente, meu Pai, na Tua obra. Toma a vida de cada uma nas Tuas mãos. Abençoa a noite de cada uma. Nos prepara para o dia de amanhã, meu Deus. Que possamos acordar assim, firme e com força para aprender mais a Tua palavra. É que eu te peço e agradeço. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, por hoje é só. E a gente volta amanhã.